Olá familiares e amigos, tudo bom com vocês? Bienvenido à República Argentina. Estamos em Buenos Aires, faz 3 anos que nós viemos, né? A última vez que nós viemos, quem governava o país era o Alberto Fernandes e agora o Javier Milei, considerado de extrema direita, ultra neoliberal, né? E eu vou listar algumas coisas que eu encontrei na internet sobre como que ele está destruindo a classe trabalhadora argentina. Primeiro, 26 mil empresas fecharam. Desregulamentação dos setores produtivos e flexibilização das leis trabalhistas. Aposentados perderam 20% do seu poder de compra. Universidades públicas perderam até 45% dos seus investimentos. O salário mínimo diminuiu para 38% nos últimos 3 anos. A tarifa do transporte público em Buenos Aires aumentou 1.668%. Taxa de inflação de 35% ao ano, enquanto o Brasil tem apenas 5% de taxa de inflação. E privatização de empresas públicas consideradas essenciais. Estamos em La Avenida de Mayo, a avenida mais parisiense das Américas. Eu fico impressionado como a Argentina, que passa por uma crise econômica há mais de 50 anos, mantém suas cidades tão lindas. Buenos Aires, as calçadas não tem um buraco, não tem buraco no asfalto, a fiação é toda subterrânea, não tem fiação aérea, enfim, é uma cidade com padrão europeu mesmo. Aí nós podemos observar os inúmeros edifícios de Puerto Madero, o bairro mais moderno de Buenos Aires. E agora o Museu Presidente Sarmiento. Atrás de mim nós temos El Puente de la Mujer, projetado pelo mesmo arquiteto que projetou o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, Santiago Calatrava. Como Buenos Aires está numa latitude de clima temperado, vejam só, no inverno as árvores ficam sem nenhuma folhinha verde, olha, tudo seca. Estamos caminhando por Puerto Madero. Como eu já disse em outros vídeos, o bairro Puerto Madero ele foi reconstruído a partir de 1990, onde existiam antigos galpões abandonados, se transformou no bairro mais caro de Buenos Aires, com apartamentos que podem chegar a milhões de dólares. Estamos na estação Uruguai del Subte de Buenos Aires. Esta estação foi recentemente restaurada em homenagem aos grandes teatros que tem aqui em cima, na Avenida Corrientes. E lá vem o trem, né? De 1970, olha só como é antigo. O metrô de Buenos Aires é o mais antigo da América Latina, inaugurado em 1913. Vejam só as estações como são antigas e bonitas. Azulejos bem coloridos. Depois de comermos uma milanesa napolitana dos deuses, dormimos até agora. 6h30 da tarde nós levantamos e vamos agora, que anoiteceu, na Livraria Ateneu, a livraria mais bonita do mundo. Vamos pegar o ônibus aqui em frente ao Palácio Paz, esse lindo palácio iluminado. Todas as vezes que nós viemos a Buenos Aires, não tem como não vir nesta, que é a livraria mais bonita do mundo, com gente muito elegante, né, gente bonita, uma coleção de livros incrível. Esta livraria que foi instalada onde antes havia um lindo teatro.
Por isso é considerada a livraria mais bonita do mundo. Agora estamos indo para o subsolo do Ateneu. Uma coleção de discos de vinil incrível. E aqui no palco nós temos um belo café. Bem movimentado, como tudo aqui, né? A Ordem Salesiana está na Argentina há 150 anos e ela que construiu esta igreja, Nuestra Senhora Maria Auxiliadora, onde o Papa Francisco foi batizado. Esta igreja foi construída no estilo românico, o mesmo estilo que foi construído o Mosteiro de São Bento em São Paulo. Olha que preciosidade de igreja mais linda. Vejam só o teto dessa igreja, coisa mais linda. Estamos atrás do altar. Foi dentro desta portinha aqui que o Papa Francisco foi batizado. O meu Papa preferido. Há 19 anos, em 2007, eu e Luiz Carlos estivemos pela primeira vez em Buenos Aires. E estivemos aqui, nesta praça, em frente à igreja La Imaculada Concepción. Esta é uma cópia do Panteão de Roma. Vejam só que igreja linda. Ela é em círculo. Agora vamos no Museu de Arte Espanhola Larreta. Este é o salão principal do museu e nós podemos observar várias obras de arte do período colonial espanhol. São quadros muito lindos, móveis, lareira. Olha só que espetáculo. Henrique Larreta era diplomata e colecionador e vivia nesta casa do período colonial espanhol. Aqui era o salão comedor, né? Ou seja, a sala de jantar. Esta tapeçaria e estes móveis são do período barroco. E do lado externo do museu nós temos esse lindo Jardim Andaluz. Estamos caminhando pelos jardins. Vejam só, tem uma linda fonte aqui no meio. A partir da década de 1880, a Argentina abriu os portos, esperando que fossem chegar imigrantes ricos, especialmente franceses e ingleses, e acabaram recebendo, foram centenas de milhares de imigrantes pobres, principalmente do sul da Itália. Esses imigrantes chegavam, não tinham onde viver, então eles construíram, utilizando às vezes sobras de navios, essas construções precárias que hoje são bonitas, coloridas, né? Mas que funcionaram como cortiço durante muito tempo. Vocês estão acostumados a nos ver visitando os suntuosos palácios de Buenos Aires, os museus, os lugares onde viviam a burguesia portenha. Estamos aqui num conventígio, ou seja, num cortiço onde viviam os imigrantes pobres do sul da Itália. Esses conventígios foram construídos com os materiais que sobravam dos navios. Observem como eram as condições de vida dos imigrantes pobres vindos do sul da Itália rumo a Buenos Aires, no final do século XIX e início do século XX. Olha só como era um vaso sanitário, às vezes era um banheiro desse para 20 famílias. Esta preocupação em dar essas cores vivas aos objetos e aos ambientes é para resguardar um mínimo de dignidade para essas pessoas, porque se estivesse nos tons originais seria muito pobre e muito triste. Neste edifício nós temos 3 ícones argentinos: Eva Perón, Carlos Gardel e Maradona. Vejam só o bom urbanismo, né? Eles restringiram a passagem de automóvel e aumentaram as calçadas. E entre a calçada e a rua não tem sarjeta, olha, apenas um ralinho que separa.
Agora nós vamos no Mercado San Telmo comer uma deliciosa empanada de queijo e cebola, a mais típica aqui de Buenos Aires. Estamos na Avenida Corrientes, a avenida que não dorme, a noite inteira bem movimentada. Esse movimento vai até 11 horas, meia-noite. Bem diferente do centro de Campinas, né? Que 7 horas da noite não tem uma alma viva na rua. Agora nós estamos no cruzamento da Avenida 9 de Julio e Corrientes. E aqui o obelisco. Hoje finalmente conseguimos vir na Bicho Ocampo, no município de Vicente Lopes, esta linda mansão do início do século XX. Esta linda mansão foi a casa de veraneio da escritora Victoria Ocampo. Estamos às margens do Delta do Tigre, aqui na cidade do mesmo nome, e aqui atrás de mim nós temos este lindo museu mais lindo da cidade, que é o Museu de Arte de Tigre. Estamos caminhando nos jardins do museu, acompanhando este alpendre que interliga o museu. Neste salão nós temos várias obras de arte naif. Já neste salão nós temos obras de natureza morta. Agora vamos subir no segundo piso do museu. Este museu é todo em estilo Art Nouveau francês. Agora estamos indo para o salão principal. Vejam só os lustres, que coisa linda! Vejam o majestuoso salão principal. A partir de 2013, o governo da cidade de Buenos Aires começou a restringir a circulação de veículos na cidade, construindo vários corredores de ônibus como este, o Metrobus, que funciona em toda a extensão da Avenida 9 de Julho e também passa por outros pontos da cidade. Este é o hotel onde nós estamos hospedados. E aí a movimentação na Avenida 9 de Julho. Na frente, aquele prédio no meio da avenida, é o Ministério de Obras Públicas da Argentina. Estamos na Avenida Libertador, uma das principais vias da zona norte de Buenos Aires. Hoje fez muito frio, a temperatura máxima hoje será de 12 graus e a mínima de madrugada foi de 6 graus. Este lindo edifício em estilo dórico é a Faculdade de Direito, que faz parte da Universidade de Buenos Aires. Estamos nos aproximando agora da Floralis Renerica, nesse lindo dia de domingo, com temperatura de 12 graus e sol firme. A Floralis Renerica, que está atrás de mim, foi doada pelo arquiteto argentino Eduardo Catalano e ela tem 18 toneladas. Agora estamos no bairro mais exclusivo de Buenos Aires, Palermo Chico. Aqui tem muitos diplomatas, muitas embaixadas, a elite portenha vive neste lugar. Bom, nós estamos conversando com muitas pessoas comuns na rua, andando de Uber, de ônibus, de metrô, e as pessoas dizem que realmente está tudo muito mais caro na Argentina nesses últimos 3 anos. Vejam só, parece que a gente está em Paris ou em Londres, a qualidade das edificações. Aproveitamos este lindo domingo para vir nos bosques de Palermo. Agora estamos no Planetário, depois vamos no Monumento della Carta Magna e em seguida vamos no Rosedal. Este é o Planetário, nós fomos lá dentro em 2023. Olha o ganso vindo aqui, ó. Que bonitinho. O outro aqui, ó. São mansos. Estamos agora em frente ao Monumento della Carta Magna e das 4 regiões argentinas. Foi doado pelos espanhóis em 1910.
Este é um dos monumentos mais lindos de Buenos Aires e ao fundo a Avenida Libertador. Você sabia que quem desenhou as praças e parques de Buenos Aires foi o francês Carlos Tais, naturalizado argentino? Por isso há tanta semelhança entre Buenos Aires e Paris. Como eu vou mostrar em seguida, não temos tantas rosas aqui. Por quê? Buenos Aires está num clima temperado, né, e o inverno é muito frio, o que dificulta o crescimento das flores. Agora estamos andando aqui pelo Rosedal, a gente nota que os pés de rosas, né, não tem tanta abundância de flores. Vejam só. Hoje viemos à Basílica de la Virgen de Luján, padroeira da Argentina. A imagem ela foi feita em Pernambuco, no Brasil. A Basílica de Luján e esta grande praça com esta construção em estilo colonial espanhol. Saímos de Buenos Aires, estava 9 graus, aqui está mais frio ainda, 5 graus, né? Do meu lado esquerdo nós temos a cidade histórica de Luján e o Cabildo. Imagens dos edifícios históricos. Aqui na frente o Cabildo. E aqui mais prédios históricos. Estamos andando na lateral da Basílica de Luján, com esses edifícios em estilo colonial, muito lindos. Vejam só. Do altar para o interior da basílica. Esta é a parte de trás do altar. Olha só que emoção, a batina branca que o Papa Francisco utilizava nas suas missas. Duas emoções muito grandes. Eu acabei de ver a batina original, que era usada pelo Papa Francisco lá dentro da Basílica, e aqui fora nós estamos vendo a recuperação da história da Virgem de Luján, que é uma santa brasileira feita em Pernambuco. E aqui nós estamos vendo ela sendo venerada por uma pessoa negra. Esta rua conecta a Praça Central à Basílica e podemos notar que muitas lojas estão fechadas, né? Porque eles fazem a siesta, ou seja, as lojas fecham do meio-dia às 3 horas, principalmente na província. Esta é a Praça Central de Luján. Na minha direita nós temos a Prefeitura Municipal. Acabamos de almoçar, gente, um absurdo. Um pedacinho de peixe desse tamanho, uma batata frita para 2 pessoas, R$300. É um absurdo o preço daqui da Argentina. Está muito caro mesmo. Esta é a Prefeitura de Luján. Diferente da Rua 13 de Maio em Campinas, aqui na Caixa Florida tem muitas árvores. Este é o principal calçadão de Buenos Aires. Estamos na Galeria Pacífico, a galeria mais bonita de Buenos Aires, com certeza. Ela é uma cópia da Galeria Vittorio Emanuele de Milão. Da claraboia ao edifício em estilo eclético. Agora estamos indo para o andar térreo da galeria. O ponto forte da Galeria Pacífico são estes afrescos feitos na cúpula. Todo mundo vem tirar foto. Estamos na linda praça General San Martín e atrás de mim nós temos o Palácio Paz. Existe uma anedota aqui em Buenos Aires que Madame Cavenac ia se casar. E em última hora seu noivo a deixou para se casar com outra mulher nesta igreja que está aí atrás de mim. Para fazer uma desfeita, ela mandou construir o edifício Cavenac bem na frente da igreja para tampar e obstruir a visão. Este é o Centro Empresarial Catalinas. Atrás de mim nós temos a Torre dos Ingleses e do meu lado esquerdo nós temos a Estação do Retiro, com trens que saem daqui e vão para todo o conurbano norte de Buenos Aires.
A Torre dos Ingleses foi construída em 1909. Esta é a estação Retiro de trem, lembrando que todo o sistema ferroviário argentino foi feito pelos ingleses. Estamos aqui na frente do Aeroparque, atrás de mim nós temos o monumento em homenagem a Cristóvão Colombo e na minha frente nós temos o maior estuário do mundo, o estuário do Rio da Prata. Lá no fundo nós temos o centro de Buenos Aires, aqui o Rio da Prata e do outro lado o Uruguai, a 13 quilômetros de distância. O avião da Aerolíneas pousando aqui no Aeroparque, vejam só. Estamos numa das ruas mais elegantes do centro de Buenos Aires, La Caixa Arroyo. Em seguida a gente vai no Museu Fernández Blanco. Essa é uma das ruas que o trânsito foi restringido em 2013. As calçadas foram alargadas, vejam só como ficou linda. Não tem sarjeta, sim. Deficientes e também idosos têm facilidade na travessia. Vejam só os postes, todos em dourado. Vejam só este edifício em estilo colonial espanhol, é o Museu Hernández Blanco, onde vamos agora. Este é o lindo jardim do museu em estilo colonial espanhol, com uma fonte aqui no meio, olha só que lindo. Vejam esse salão que lindo, obras em estilo barroco. Estes santos são das missões jesuíticas guaranis. Esta é uma sala de jantar do período colonial espanhol. Este edifício ao fundo é a Embaixada da França. E aqui a nossa embaixada, a Embaixada do Brasil, com muito orgulho. Depois de visitarmos o lindo Museu Fernández Blanco, viemos pela Avenida Alvear, uma das avenidas mais sofisticadas de Buenos Aires, inclusive com muitas joalherias e lojas da Rolex. E agora estamos no cemitério La Recoleta, onde Evita Perón foi enterrada. Este lindo edifício é o Museu de Bellas Artes e dando um giro de 90 graus nós temos a Praça Francia, com seus belos jardins e monumentos. Agora estamos na Praça Bartolomé Mitre, né? E atrás de mim nós temos a Embaixada Britânica. Nunca viemos nesse espaço. Ontem nós fomos comer num restaurante 6 empanadas, 2 saladas e 4 refrigerantes, deu R$500. A coisa não tá brincadeira aqui não. O governo Milei, tudo subiu. E conversando com as pessoas na rua, no trem, no ônibus, né? Elas reclamam muito do preço alto dos alimentos. Então você que é brasileiro, não reclame da nossa comida. A nossa comida é muito barata frente à comida tanto do Chile, que nós fomos há 2 anos atrás, quanto aqui da Argentina. Neste lindo prédio funciona a Embaixada Britânica. Este é o prédio público mais feio de Buenos Aires, é a Biblioteca Nacional, em estilo brutalista, um monstro. Aqui em Buenos Aires, cada empresa de ônibus é de um dono diferente, por isso cada linha tem uma cor diferente, são muito coloridos. Aí o tráfego, no Metrobús 9 de Julio. Estamos em La Plata, que é a capital da província de Buenos Aires, enquanto a cidade de Buenos Aires é a capital da República Argentina. Estamos na Praça Moreno e atrás de mim nós temos a linda Catedral de La Plata. Aí nós temos a fachada da Catedral de La Plata, aqui a Praça Moreno, e dando um giro de 90 graus, aí o edifício do Cabildo. Esta é a Prefeitura de La Plata, o antigo Cabildo. E para terminar com chave de ouro a nossa viagem a Buenos Aires, Argentina 2026, estamos no Museu de Arte Decorativa.
Este enorme cômodo é a sala de jantar. Vejam só que luxo. Uma linda lareira.